Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse livro, Carta de Amor aos Mortos, aqui pra vocês, que é um livro incrível que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Eu preciso confessar pra vocês, foi um livro que eu peguei pra ler nessa semana, já tinha muita expectativa nele, por várias resenhas que eu já tinha visto e também por um comentário de uma grande amiga que entende muito de livro e que falou que esse era um dos livros favoritos dela. Aí eu falei, deve ser bom mesmo, vai ser o primeiro que eu vou ler. Li e conseguiu superar todas aquelas minhas expectativas. É um livro que no começo ele é meio fraquinho, mas no meio pro final ele, meu Deus do céu. O livro é todo contado através de cartas. Cartas que a Laurel, nossa personagem principal, faz para seus artistas preferidos que já morreram. Por isso, o nome do livro. Bem, por que ela resolve fazer carta de amor aos mortos? Porque ela sempre foi uma pessoa muito introspectiva, principalmente depois da morte da irmã dela. E ela não conseguia botar os seus problemas pra fora, nem falar direito sobre eles com ninguém. Então, que uma pessoa melhor pra você contar seus segredos do que uma pessoa que você tem certeza que não tem nem como poder contar? Foi numa aula de inglês que a professora passou uma tarefa de fazer uma carta de amor para alguém que já tinha falecido. Só que ela não faz uma carta, ela faz várias cartas de amor. E são cartas que contam o dia a dia dela numa escola nova, essa adaptação com a morte da irmã. E ao longo dessas cartas nós vamos conhecendo um pouquinho mais sobre quem é a Laurel e os amigos dela. Bem, já venho falar pra vocês que não é um livro que tenha muitos e muitos integrantes, personagens. Não. Na verdade, tem um número bem pequeno de participantes, o que é uma coisa muito boa, porque dá pra você poder conhecer melhor os personagens e não se perder no meio de tanto nome, e também porque cada um desses personagens traz alguma história, traz os seus problemas pessoais para esse meio, e por isso que é tão interessante. Nesse livro, nós vemos vários e vários e vários problemas. Tipo, porque mesmo aquela garota bonita, que nesse livro é a Hannah, tem uma vida perfeita, sempre porque tem um cabelo perfeito, um sorriso perfeito, um corpo perfeito, na verdade ela tava cheia de indecisões, cheia de problemas familiares, cheia de dúvidas, cheia de questões que mal resolvidas, e a gente entra na vida de cada uma dessas pessoas, tentando conhecê-las melhor e solucionando o problema delas junto com elas. A Laurel é uma menina de 15 anos, muito tímida, muito calada, muito fechada. Ela tem muito medo do que as outras pessoas vão achar dela. E ela sempre via em sua irmã como se fosse um espelho de quem ela gostaria de ser, sabe? Ela era a inspiração da Laurel, uma pessoa extremamente idealizada, uma fada, uma pessoa perfeita, sem erros, que se divertia, que tinha o melhor namorado, que tinha os melhores amigos, saía para as melhores festas. E o sonho dela era ser igual a May, a irmã dela. Porém, por causa de uma coisa que acontece na vida das duas, a May acaba falecendo. E a Laurel, ela se culpa pela morte da May. E ela acha que o mundo dela, a família dela, também é culpa pela morte da May. Depois do falecimento da May, Laurel, ela muda de escola pra não ter que conviver com aquelas pessoas que conheciam a irmã, que iriam olhar pra ela com um olhar de pena. A mãe dela vai embora, vai para um rancho na Califórnia, tentar ficar longe dos problemas, mas por causa disso também fica longe da filha, fazendo com que a Laurel sinta mais como se a mãe estivesse culpando ela pela morte, como se a mãe não a amasse. Passa metade da semana na casa da tia e a outra metade da semana na casa do pai. O pai, que também tá sofrendo muito por tudo que aconteceu, que era um cara super feliz e não é mais, não consegue mais sorrir, se divertir, fazer uma comida, até as pequenas coisas mais simples, a gente vê que ele não tá conseguindo. E a outra semana ela passa na casa da tia, que é uma mulher muito, muito, muito religiosa, e aí a gente também vê esse lado da religião na vida das pessoas, todas as coisas que a tia dela fazia e queria que a May fizesse, mas a May não tinha vontade de fazer. Todas as coisas que a tia teve que abrir mão para poder ficar na religião que ela ficava. Eu vi muitas críticas desse livro falando que é um livro um pouco repetitivo, porque ela
Vai beber água e pensa na May. Deita na cama, vê onde a May deitava, lembra da May. Faz isso, lembra da May. Tá falando com não sei quem, fala da May. É sempre May, 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 May. Mas, gente, é um livro que fala sobre luto. Isso é o luto. E se você já perdeu uma pessoa querida, você sabe como é difícil tirar essa pessoa da sua cabeça. Tudo que você olha, você vai lembrar ela de alguma forma. O tempo realmente é o melhor remédio, mas ela tá escrevendo isso logo depois que a May morreu. Então, eu acho que a autora, ela conseguiu botar o luto de uma maneira muito presente na narrativa. E eu apreciei muito isso. Realmente, em alguns momentos parece e fica repetitivo, mas eu acho que foi só uma maneira dela estruturar a linguagem. No começo do livro, nós vemos a May como uma garota super incrível, inteligente, especial, alegre, que fazia tudo para sempre juntar a família, que porém não conseguiu porque os pais acabaram se separando, o que fez ela sofrer muito, 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 muito mesmo. Fez com que ela entrasse no estágio de rebeldia, conhecesse pessoas erradas. Porém, no começo do livro, a gente só vê ela como uma pessoa realmente perfeita, porque é a visão super idealizada da irmã dela. E a gente vê a Laurel como uma pessoa que tá tentando buscar sua identidade, uma identidade parecida com a da irmã, mas não quer ser vista como irmã, ela quer ser a Laurel, vê todo esse conflito de identidade, essa culpa que ela leva, o luto, a saudade que ela sente da irmã, a saudade que ela sente da família dela, da mãe dela presente, do pai dela alegre, da família reunida. Ela sente muita falta disso e ela vai tentando conviver com esse drama, tentando fazer novos amigos, entrar nessa nova escola, conhecer pessoas novas e até depois conhecer um novo amor. Mas no começo a gente vê a Laurel apenas como uma garota totalmente tímida, perdida, sabe? Como se ela entrasse num buraquinho e quisesse só botar a cara e sumir pra sempre. Ao longo do livro, nós vemos as mudanças da Laurel. Ao longo das cartas que ela vai escrevendo, a gente vê como ela vai amadurecendo, carta após carta. Ela vai mudando os pensamentos dela, ela vai crescendo e deixando de ser tipo uma criancinha e passando a ser mais realmente uma adolescente, porque ela já tem 15 anos. E ela começa a realmente se envolver nesse mundo de uma maneira maior e sair dessa sombra que ela sempre ficou da irmã e criar uma própria personalidade para ela. E a May, a gente vai vendo ela virando cada vez mais real ao longo da narrativa. Ela deixa de ser aquela pessoa idealizada, perfeita, uma fada que tinha asas e saía voando, pra ser uma pessoa, gente como a gente, sabe? Uma pessoa que erra, e erra muito. Uma pessoa que vacila e muito, e faz coisas horríveis também. E até chegar um ponto que a Laurel muitas vezes pensa, bem, acho que é bom não ser tão parecida assim com a minha irmã, sabe? E ao final do livro, a gente chega amando a Laurel e muitas vezes odiando a May. A gente fala, garota. Ao longo do livro, a gente vê que cada personagem tem a sua luta. Então eu acho que isso traz um pouquinho para a vida real. Como, por exemplo, eu tenho várias questões mal resolvidas e que preciso resolver, como eu tenho certeza que você também tem. E a gente tá nessa luta diária para poder se desconstruir, construir cada vez melhor, sabe, e resolver nossos problemas. E é dessa maneira que a autora, ela entra para as questões mais internas do livro, que são os problemas sociais. É um livro que fala sobre abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, sobre suicídio, sobre uma morte prematura, sobre o luto e todas as fases do luto, sobre agressão, violência doméstica, homofobia, conflitos de identidade, relacionamentos abusivos e abandono parental. E além dos personagens vivos, a Laurel traz pra gente também vários personagens que já faleceram, que são os artistas, e também as questões que eles carregavam. Bem, a Laurel, ela faz muitas e muitas cartas pro Kurt, contando sobre o dia a dia dela e principalmente sobre essa questão da morte do irmão. O Kurt Cobain, pra quem não sabe, ele morreu no dia 5 de abril e ele tinha muitos problemas com drogas e também sofria com depressão. Ele, quando tinha 7 anos, os pais se separaram e ele ficava um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe, só que isso fazia muito e muito mal pra ele. Porque a mãe começou a se envolver com um cara que a maltratava, que abusava dela na frente do Kurt. E o pai formou aquela família tradicional perfeitinha que deixava o Kurt enlouquecido, sabe? Depois teve um novo filho e ele achava que aquela vida de plástico, aquela vida tão irreal não existia. E aquilo deixava ele totalmente transtornado.
Ele começou sua banda, começou a fazer muito sucesso e conheceu a Courtney Love, que foi a sua esposa. E eles se apaixonaram e tiveram uma filhinha, chamada Frances. Só que os problemas com Kurt com a heroína aumentaram cada vez mais, até que teve uma vez que ele tentou o suicídio. E deixou todo mundo muito preocupado. Fizeram uma reunião e falaram, bem, vamos tentar ajudar o Kurt. Vamos falar pra ele que se ele não parar, não for pra reabilitação, eu vou me separar dele, a banda vai se separar, e é isso. E eles fizeram isso, aí o Kurt, tá, tudo bem, eu vou pra uma reabilitação. Só que antes eu preciso falar com um amigo. E ele foi pra casa de um desses amigos que sabia da reabilitação e pediu e comprou uma arma. Deixou a arma escondida em sua casa, foi pra reabilitação, fugiu da reabilitação, voltou pra casa e deu um tiro na cabeça. Quando a Laurel conta a história do Kurt, ela, ao mesmo tempo que ela aprecia a história dele, a maneira que ele construiu a banda, que ele fala que se matou por amar demais as pessoas e por não suportar viver nesse mundo, e que pra você era super triste brincar com a sua filha e saber que ela vai crescer no mundo terrível e cruel e você não conseguia aguentar essa dor, mas foi você a primeira pessoa que causou dor à sua filha quando você se suicidou. Foi você que foi responsável por tudo isso, sabe? A primeira decepção da sua filha foi com você. Você mudou a vida dela pra sempre e não foi pra melhor. Então ela começa a questionar sobre a morte do Kurt. Tipo, cara, você não tinha que ter feito isso. Você poderia estar viva até agora, você poderia estar escrevendo novas músicas, você poderia estar com a sua família. Mas ela também escreve cartas de admiração pra ele sobre as músicas que ele faz. Tipo, eu entendo o que você quis passar nessa música. Eu consigo sentir a sua dor. Ela escrevia também muito pra Amy Winehouse, principalmente quando tava falando sobre a amiga dela, Hannah, que era uma grande fã da cantora. E a Amy, ela morreu exatamente por ingerir muito álcool. E a Hannah, quando ficava chateada, ela queria beber muito. Ela escreve pro Heath Ledger falando sobre o trabalho dele como Coringa, falando um pouco sobre a vida dele, sobre como ele sempre foi uma pessoa forte e decidida no que ele queria, que ele não queria ser apenas um galã de novela e um mocinho que faz filmes apaixonados, mesmo tendo todo o estereótipo para isso, e que ele queria sempre ousar, queria sempre fazer algo mais ousado, e que ela ficava muito triste com a morte dele, que achava que ele não tinha se matado de propósito, que realmente misturou alguns remédios e que aquilo não deu certo, que a pneumonia, junto com os remédios para dormir, não foi uma boa combinação. E através dessas cartas ela vai se descobrindo, ela vai criando sua própria personalidade e também se abrindo a nós, porque no começo a gente não sabe o que aconteceu com a May, a gente não sabe tantas coisas sobre ela, que ela vai acabando criando coragem ao longo do livro e revelando pra gente. Mesmo os assuntos relatados no livro sendo assuntos muito pesados, a escritora, ela não pesa a mão quando vai falar sobre eles pra gente. Na verdade, ela até pega muito leve. A gente consegue perceber tudo aquilo que tá acontecendo pela sutileza de uma garota de 15 anos ou pelas lembranças dela de quando ela tinha 10, 12 anos, que foram muitas coisas que aconteceram com ela foram nessa época. São assuntos pesados demais, que são muito bem abordados, com uma sutileza ímpar. O livro é repleto de gatilhos mentais, então se você tá passando agora por um período difícil e não quer uma leitura pesada, não leia esse livro. Não que ele seja pesado, só que ele vai despertar em você várias e várias coisas, vários e vários sentimentos que vão te fazer lembrar de coisas que muitas vezes você não quer lembrar. Você tem que estar se sentindo emocionalmente estável para poder ler esse livro. Mas, se você é uma criança ou uma adolescente, você também pode ler. É um livro muito educativo para você, é um livro muito necessário. Traz assuntos importantes que precisam, sim, ser conversados com crianças e adolescentes. Assuntos que muitas vezes são tabuizados, mas que podem, sim, ajudar você a ser uma pessoa melhor. A única coisa que você tem que estar é feliz na hora de ler, para isso não te desmoronar. E claro que, como todo romance adolescente, esse livro tem um romance, que é com a Laurel e o Sky. Bem, gosto do Sky? Não gosto do Sky. Acho o Sky uma pessoa bem contestável. Não sendo verdade no Sky, acho ele incoerente, assim, muito raso. Porém, eu acho que não é o principal do livro. Nem de longe o romance deles é o principal do livro. O Sky também traz muitas questões importantes, sim. Só que a pessoa dele não me agrada. Não gosto do Sky. Mas, tirando todas essas coisas tristes, é um livro lindo.
fala sobre amizade, a amizade da Laurel com a Natalie e com a Hannah, que formam uma amizade lindíssima. As três, elas se completam, elas são super amigas uma das outras. E é aquela amizade que muitas vezes aquece o coração. Fala muito sobre o amor em todas as suas formas, seja ela parental, seja um amor platônico ou um amor homossexual. Ele traz e é incrível a maneira que tudo é retratado. Agora, eu vou dar um alerta de spoiler, então se você não quer levar um spoiler ou ainda não leu o livro, por favor, pare de ver o vídeo aqui e volta mais lá pro final só pra gente se despedir. Quando a Laurel conta as histórias de quando a May deixava ela no cinema pra poder sair com o namorado dela, a gente vê toda a dor que a Laurel passou. Uma dor que foi causada muitas vezes pela irmã. Quando, na primeira vez que ela foi pra lá pra poder assistir Aladdin e a May foi embora e deixou com um cara mais velho que ela nem conhecia, já sabia que ia dar ruim. E deu ruim. E a maneira que a Laurel conta aquilo, com toda a inocência de uma garota de 10, 12 anos, dói tanto o coração. E saber que aquilo se repetiu toda semana e que aquilo era algo recorrente e que o cara toda vez ia se aproveitando mais dela, se abusando mais dela e passo após passo, como tipo, eu estou ensinando pra você como fazer sexo. Cara, isso é horrível, isso é triste demais. E eu acho que o que mais pesou pra mim nessa parte foi ver toda aquela inocência da Laurel contando tudo aquilo, sabe? Ela falando do bonequinho dela que tava no bolso dela e como ela olhava pras estrelas e queria estar em qualquer outro lugar sem ser ali. E como ela sentia que ela não podia falar nada pra irmã porque podia deixar a irmã triste e ela não queria deixar a irmã triste nem deixar ninguém triste. Então ela tentou só aceitar que aquilo, que aquele cara que ela falava que tinha o cabelo oleoso, que tinha pele cebosa, fazia com ela, era normal. E quando ela conta aquilo tudo pra May e a May anda lá naquele trilho do trem e acaba caindo, eu acho muito difícil que ela realmente só tenha escorregado e caído. Eu realmente acho que ela se suicidou. Eu acho que a May não aguentou o peso de saber tudo aquilo que ela tinha feito com a irmã, porque ela realmente amava a irmã. Saber que ela foi responsável por tudo aquilo, eu acho que ela não aguentou a culpa e acabou meio que até inconscientemente se jogando lá embaixo. E acabando falecendo por causa disso. Só que aí eu fico pensando, cara, a May fez... A Laurel passa por tudo isso. Fez a Laurel encobertar ela tantas vezes. E agora tá fazendo a Laurel passar por tanta dor por causa da morte dela, que eu acabei o livro falando, May, eu não te aprecio mais. Você é uma pessoa extremamente egoísta. Além disso, quando a Laurel vai narrando as coisas que aconteceram na casa da Hannah, a violência doméstica, a alienação parental, a irmã dela indo embora pro rancho, a maneira que ela se sentia, eu achei também muito profundo. Eu acho que esse livro, ele tem esse jeito de pegar muitos assuntos e tratar muito desses assuntos, onde muitos acabam ficando um em cima do outro e você acaba se perdendo às vezes. Só que eu acho que nessas partes mais importantes, ele consegue ser tão detalhista, mas tão detalhista, que faz você se sentir ali e se sentir realmente incomodado com tudo aquilo. Porque não é fácil você ver uma garota de 10 anos sendo abusada. Não é fácil quando ela vai pra festa e é botada na beliche e o cara começa a se esfregar nela depois de ter dopado ela. Não é fácil você ler isso. Ela dá tantos detalhes que você sente como se você fosse ela, como se você estivesse ali. E é muito agoniante isso. Porém, eu achei isso incrível dessa escritora. Eu soube que esse daqui foi o primeiro livro dela e eu fiquei impressionada, porque para um primeiro livro ela mandou muito bem. A maneira que o romance da Hannah com a Natalie foi construído, eu achei tão lindo também. A gente vê a Hannah como essa garota que não quer aceitar a própria sexualidade, que ama a Natalie com todas as forças, que vê nela a pessoa que ela queria para poder ser feliz, mas ela não consegue se aceitar por causa de influências da família dela. Então, por isso, ela ficava com 1, 2, 3 caras ao mesmo tempo pra tentar matar essa carência que só a Natalie podia matar. E, claro, ela mesma. Ver ela se descobrindo, ela saindo do armário, ela se entregando pra esse amor. E a Natalie sempre que esteve do lado dela, sempre amorosa com ela. E esse lindo romance das duas. E eu acho que a autora foi incrível escrevendo a história dessas duas. Eu acho que se tem algum romance nesse livro, é o romance dessas duas.
Achei um pouco vago esse romance da May com o Paul. Muitas vezes eu fiquei, assim, meio achando que ele tinha agredido ela ou alguma coisa assim, só que eu fiquei procurando no livro alguma coisa que me dissesse, não achei. Então, o que vocês acham? Vocês acham que ele agredia ela, que ele abusava dela de alguma maneira? Por favor, falem aqui embaixo. Falem também o que vocês acham, que foi suicídio ou não, porque eu também tenho essa dúvida na minha cabecinha. Fim do spoiler. Queria primeiro falar que foi um prazer enorme falar sobre esse livro com vocês e debater esses assuntos com vocês. E, em segundo plano, eu gostaria muito de pedir um favor pra vocês. Se vocês conhecerem qualquer pessoa que esteja correndo risco de tirar sua própria vida, que esteja passando por um período muito difícil, ligar para 141. E eu vou deixar o link na descrição aqui, que é para o Centro de Valorização à Vida. Muitas vezes uma ligação sua pode salvar a vida de alguém. Além disso, eu gostaria de falar que abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. E caso vocês conheçam alguém, caso vocês sejam uma dessas pessoas que estão passando por isso, podem falar comigo ou podem ligar para o telefone 100. E o link também vai estar aqui na descrição, para caso vocês prefiram fazer isso pela internet. Bem, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não foi fácil falar sobre esse livro com vocês. É um livro que tem tantos e tantos assuntos que eu gostaria de ficar 1 hora falando sobre cada um, mas infelizmente eu sei que vocês não veriam, mas tudo bem. E é isso. Ó, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever.